Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos dias a gente tem visto mais uma vez o debate sobre as agressões sofridas pela deputada federal Tabata Amaral, do PDT, ex-PDT, né? Foi eleita pelo PDT e agora no PSB por São Paulo. E dessa vez a discussão toda se deu após um cidadão nas redes sociais dizer que se encontrasse a Tabata na rua, bateria até ser preso, né? E foi retuitado pelo Zé de Abreu, ator que é famoso aí por seus posicionamentos à esquerda, ligados principalmente às posições do PT. E aí, por causa disso, voltamos a uma discussão a esse respeito. Primeiro, sobre a violência contra a mulher, que é permanente, é persistente na política, isso é muito claro, né? E um ódio muito visível à deputada Tabata Amaral vindo da esquerda, né? Ela sofre agressões da direita também, mas agora tem sofrido e tem repetidamente sofrido agressões à esquerda por extremistas, né? E aí não faz diferença se eles estão à esquerda ou à direita, né? Eles se igualam nisso, pessoas extremistas, radicais, que pregam a violência, que fazem ataques baixos, né, e criminosos em muitos aspectos aos políticos em geral, mas especialmente às mulheres, não importa se são da esquerda ou da direita, são radicais, extremistas e muitas vezes criminosos também, né? Por si só, isso por si só já resolve a questão, né? São pessoas que deveriam estar respondendo criminalmente por esses ataques, por essas agressões, mais do que tudo. Agora, no caso específico da Tabata, eu fiz até questão de levantar alguns posicionamentos dela, porque assim, vamos tirar da frente esses ataques criminosos, vamos dizer assim, e vamos discutir apenas as críticas que são feitas à Tabata por outras pessoas, pessoas que criticam seus posicionamentos, né? Avaliando os posicionamentos da Tabata, não parece ser razoável entender essa diferença de tratamento que ela recebe em relação a outros políticos. Por exemplo, quando a gente olha, eles dizem, a Tabata se vendeu ao governo, a Tabata é governista. Quando a gente olha, a Tabata, a taxa de governismo dela é de 48%, que é muito parecida com a do PDT, o partido de onde ela veio, que é de 42%, e muito parecida com a do PSB, que para onde ela vai, que é de 43%. Né? Sempre há uma taxa de governismo, mesmo na oposição, porque alguns projetos a oposição apoia, por exemplo, esses auxílios, essas coisas, porque são projetos que, né, a esquerda não poderia ir contra eles. Então essa taxa de governismo é normal e a dela é muito parecida com a dos deputados do PDT e do PSB, partido de onde ela veio e partido para onde ela vai. Aí as pessoas criticam muito os posicionamentos dela na questão da reforma da Previdência, especialmente, e na PEC emergencial. Além da Tabata, 7 parlamentares do PDT votaram a favor da reforma da Previdência em 2019. E 7 deputados do PDT, além dela, a maioria semelhantes, né, são os mesmos nomes que votaram a favor das duas, também votaram a favor da PEC emergencial. E aí eu pergunto, você saberia agora dizer de cor o nome desses outros 7 parlamentares? Provavelmente não, porque os ataques são direcionados à Tabata e não a esses outros parlamentares. Desses 7, 6 são homens, inclusive, e não sofrem esses ataques que a Tabata sofre, né? E além do mais, a reforma da Previdência de 2019, que a Tabata votou a favor, foi proposta por pessoas que estavam até outro dia mesmo nos governos do PT. São ex-ministros petistas, né? E um vice-presidente que na época era vice-presidente, que é o Michel Temer, que fez parte da chapa petista. Então me parece que assim, a Tabata não pode se reunir com essas pessoas e se juntar a essas pessoas e concordar com as ideias dessas pessoas. Mas o PT, o Lula, a cúpula partidária do PT pode, né? Me parece que essa é a lógica, né? A cúpula partidária pode se reunir com essas pessoas e a deputada não pode, né? A gente viu ontem aí uma crítica também do Leonardo Boff, né? Um ideólogo petista também, dizendo que a Tabata estudou no exterior, estudou nos Estados Unidos, como se isso fosse um grande problema, né? O próprio PT fez um programa chamado Ciências Sem Fronteiras para que as pessoas fossem estudar no exterior, né? E pudessem voltar e ajudar o país. Se fosse assim, a partir de agora teríamos que falar mal do Gil do Vigor, teríamos que falar mal do João Willis, teríamos que falar mal do Mangabeira Unger, que depois veio fazer parte aqui do governo do PT. Não faz o mínimo sentido, né? Não tem nenhuma racionalidade nesse tipo de coisa, o que me parece realmente uma perseguição, um ódio que tem caráter principalmente machista, né? Por ser uma mulher que ganhou alguma evidência na política, e a gente viu vários casos desse recentemente,
e também porque é uma liderança jovem, alguém que pode lá na frente ameaçar o lugar de algumas pessoas na esquerda, o que me parece ser muito nítido nesse sentido, a necessidade, a tentativa de abafar qualquer voz diferente, qualquer pessoa que venha de fora dessa cúpula aí, para colocar-se como uma opção nova, né? Hoje os ataques à Tabata são muito maiores do que os ataques a figuras da direita, por exemplo, em muitos aspectos, porque há uma briga, isso sim, pelo controle, pelo poder dentro da esquerda brasileira. Um abraço para vocês e até mais.